Olá, sejam bem-vindos para o nosso segundo vídeo. No primeiro vídeo do nosso canal eu me apresentei, falei um pouquinho do projeto, da ideia, de como nós vamos construir esse canal juntos. Então, se você não assistiu ainda, vamos lá, só clicar no link que está aqui embaixo para vocês, tá bom? E no nosso segundo vídeo eu separei um tema que é, sem dúvida alguma, a pergunta que eu mais ouço como docente. Professor, me indica um tema aí legal para falar sobre direito das famílias, sobre direito das sucessões, que a banca vai achar bacana, é um tema aí atual. Então, hoje eu vou trazer 7 temas atuais, 7 temas interessantes aí para você trabalhar, tanto no seu trabalho de conclusão de curso da graduação ou num trabalho de conclusão de curso da pós-graduação também. Primeiro ponto importante quando a gente fala de um tema de direito de família é o seguinte. Eu tenho até uma colega que é docente juntamente comigo, e ela brincava muito com os alunos falando o seguinte, O aluno coloca lá, possibilidade de alienação parental no divórcio. Aí ela brincava, olha, você já deu spoiler do tema do seu trabalho para o seu leitor, você já disse que é possível, Então, é sempre interessante, dentro do título do seu trabalho, você trabalhar tanto possibilidade ou impossibilidade. Então, você não vai dar a resposta da sua conclusão no título do seu trabalho, Então, eu sempre indico para os meus alunos, coloca lá, você vai falar da possibilidade ou impossibilidade, coloca aquele in ali entre parênteses, Porque aí você está trabalhando das duas situações. Então, eu separei 7 temas aqui, que foram temas que eu fui orientador, ou então eu estive na banca, são temas que tiraram notas excelentes, alguns deles, inclusive, foram indicados para publicações, e são temas que, sem dúvida nenhuma, são extremamente atuais e interessantes. Lembrando, esse vídeo está sendo gravado no segundo semestre de 2021, então, quando você for assistir, lembre-se que o direito de família tem constante mutação, então pode ter alguma mudança aí. Primeiro tema que eu separei para vocês, possibilidade ou impossibilidade da guarda compartilhada dos pets na dissolução da união estável no divórcio. Gente, é sempre um tema muito atual. Segundo o IBGE, no Brasil existem mais pets do que crianças nos lares brasileiros. Então, até mesmo na minha atuação profissional já aconteceu várias vezes. O casal ele consegue um acordo ali quanto a alimentos, quanto a guarda dos filhos, ele consegue ali quanto a partilha do patrimônio, mas não consegue ali um acordo quanto aos pets, Então, é um tema ali que, claro que consensual, não tem mais discussão que existe a possibilidade de se homologar sim. E agora, quando é litigioso, como o juiz decidiu? O que o STJ vem falando sobre o assunto? Segue a nossa primeira sugestão de tema. Segundo, esse segundo tema eu adoro ele. Inclusive, eu tive semestre passado agora, foi a defesa tem poucos dias do TCC de uma dupla de alunos que falou sobre esse tema, que foi assim fenomenal, nota máxima, inclusive foi um trabalho até indicado para publicação, que seria o seguinte: a garantia ao sigilo do anonimato do doador de material genético em conflito com o eventual direito de investigação de paternidade. Olha só, meus amigos, por um lado, eu tenho o direito do sigilo do doador, mas por outro lado, eu tenho o direito à investigação genética. E uma novidade interessantíssima sobre esse tema, assim, saiu do forno agora, dia 15 de junho. É o que? A nova resolução do CFM, do Conselho Federal de Medicina, resolução 2294 de 2021. Então ela trouxe uma mudança muito grande no tocante aos requisitos para se ter ali a utilização de um material genético proveniente de um doador. Então, um tema interessantíssimo. Um terceiro tema também foi feito por uma dupla de alunos no semestre passado, foi indicado para publicação e vai publicar agora no final do ano, É a responsabilidade civil. Professor, responsabilidade por abandono afetivo? Responsabilidade por abandono afetivo inverso. Por quê? Porque o abandono afetivo, a STJ, já está ali lá na frente. Vamos pegar uma novidade, abandono afetivo inverso. Ou seja,
os filhos abandonarem os pais na terceira idade, né? Então, aqui a gente pega um mix de responsabilidade civil, Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003, vamos falar de princípios, dignidade da pessoa humana, princípio da solidariedade, princípio da afetividade, tá aí um tema que é fenomenal, porque ele te dá uma gama de abordagens muito, muito interessante, beleza? Nosso quarto tema, vedação de escolha de regime de bens para maiores de 70 anos de idade, ou seja, a intervenção do Estado, né, sobre a escolha do regime de bens. Se você não lembra disso, né, ou seja, a partir dos 70 anos as pessoas são obrigadas a casar no regime da separação legal de bens, ou seja, olha o intervencionismo do Estado. Dá para falar muita coisa bacana também sobre esse tema. Quinto, que não podia faltar, né, que é a bola da vez, é multiparentalidade, né? Então, dentro da multiparentalidade do registro civil. Gente, multiparentalidade já é uma realidade nos nossos tribunais. Ou seja, eu ter ali dentro do assento de nascimento o registro do pai biológico e do pai socioafetivo. Até aí tudo bem, né? Só que hoje nós temos uma gama de novas discussões sobre o tema. Você pode falar, por exemplo, guarda dentro da multiparentalidade. Então vamos supor, eu tenho 2 pais, 2 mães, como é que eu faço a divisão da guarda ali? Herança dentro da multiparentalidade, pensão alimentícia dentro da multiparentalidade. Então, assim, coparentalidade, multiparentalidade é um tema que é novo. Nós temos já julgados que permitem, né? Muitos inclusive, mas os desdobramentos disso sempre, sem dúvida nenhuma, seriam temas fenomenais para você trabalhar no seu trabalho de conclusão de curso. Ah, professor, eu queria falar de alienação parental. Muitas vezes, nas bancas de TCC, principalmente na área de família, eu ouço muito dos colegas, nossa, mas eu já ouvi tanto de alienação parental, eu já ouvi tanto de alienação parental, e aí eu tenho 2 informações aqui. Primeiro, se você gosta do tema, não desista do tema. Só que o que você vai precisar? Você vai precisar ir além. Você não vai falar do básico da alienação parental. Não, a gente já tem lei, já temos julgados, né? Inclusive a possibilidade ou não da revogação da lei que está em discussão aí. Mas o que você precisa falar é o quê? É pegar um tema dentro ali, por exemplo, da alienação parental e mergulhar um pouco mais. Eu separei um tema que eu achei interessante dentro da alienação parental e escolher algo que você possa aprofundar. Então, olha essa sugestão de tema que eu achei muito interessante. Mediação familiar como instrumento de busca de solução de conflitos nos casos de alienação parental. Ou seja, eu trago o instrumento da mediação, que sem dúvida nenhuma é a palavra que mais chama a atenção do nosso judiciário, né, nos dias atuais. Ou seja, a desjudicialização, né, e trazermos ali uma autocomposição. Então, a gente pode trabalhar a mediação ali como uma forma, né, de buscar uma solução, né, num casal que enfrenta um processo que envolva ali alienação parental. Então é uma dica de tema interessante também. E a minha última sugestão, né, nossa 7ª sugestão de tema seria a validade ou invalidade. Lembra daquela questão? Eu não vou dar spoiler do tema do meu trabalho já no título, então eu posso colocar lá o né, entre parênteses e depois validade. Então ficaria validade ou invalidade do contrato de namoro e a possível descaracterização da união estável. Então aqui a gente vai tratar um pouco da relação contratual, né? Trazer a ideia do pacta sunt servanda, trazer a ideia da força contratual frente à realidade fática ali da união estável. Então um contrato de namoro é capaz ali de descaracterizar uma união estável, né? Então acaba sendo um tema ali muito interessante, até mesmo porque é um tema novo e é um tema que o nosso tribunal ainda não se posicionou assim de uma forma pacífica, né, que seria essa validade ou invalidade do contrato de namoro. Tá bom? Então, assim, essas são apenas algumas sugestões. Existem centenas de temas que você pode trabalhar aí no direito das famílias, nos trabalhos de conclusão de curso. Espero que você tenha gostado do material. Se gostou, dá um joinha aí, coloca nos comentários também, né? Coloca nos comentários se você já fez seu TCC, qual foi seu tema e bem como aí as sugestões dos próximos vídeos. Meus amigos, um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.